Tá? Usamos como exemplo de instrumentos essas réguas de plástico que tem precisão, aliás, como precisão da escala, 1 milímetro. E como se usa normalmente na indústria, a precisão que a gente faz para a escala é metade da menor divisão. Então, se você tem aqui um certo período subdividido, está dividido, então a menor divisão da escala é essa e a precisão ela é a metade disso. Então esse pedaço aqui é a precisão ou o erro que você pode atrelar. Então se aqui você dá uma certa medida y e esse tamanho aqui é x, a medida que você pode dar disso daqui é y mais ou menos x. Tá? E você fala que uma medida que se está por aqui também, o valor provável dela é um pouco para cá e um pouco para cá. Aí a gente fez um pequeno exercício e pegamos 16 dessas réguas e vimos o que acontece quando a gente mede um certo objeto com ela. Todo mundo mediu o mesmo objeto. Vamos supor que todo mundo mediu corretamente as medidas e colocamos num histograma. O que aconteceu no histograma? A gente teve as medidas, acho que era 19 milímetros, ficaram 12, era um total de 16 medidas, era um total de 16 medidas, 12 ficaram com 19 milímetros, 2 ficaram com 18 milímetros e 2 ficaram com 20. Sim, acho que é 119. 119, tá bom. 118 e 120. Tá bom. Não é muito importante. Então vocês veem que de todas você não obteve uma medição, todas as medições não deram o mesmo número. Você obteve essa distribuição de medidas. Tá? Aí, o que a gente pode fazer, como tem uma distribuição de medida, é que cada instrumento não tem exatamente a mesma precisão. Não está medindo aquela mesma grandeza do mesmo jeito. Tá? Aí, que a gente espera, usando estatística, que o valor mais provável da medida seja a média. Nesse caso aqui, a média, quanto dá? 119. Né? Porque está igualmente espaçado para baixo e para cima. E tem uma certa distribuição. Um jeito, se vocês conhecem, para medir a distribuição é o desvio padrão. Né? E ele é dado pela raiz quadrada do somatório do x menos o x médio, que é 119, e isso daqui elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? É n-1 aqui porque para um dado só você não pode ter uma distribuição, você precisa de pelo menos 2 dados. Por isso que tem n-1 aqui. Então a gente estimou isso semana passada, mas devia ter feito o cálculo com vocês. Tá? Então vamos fazer aqui o somatório do x menos x' ao quadrado é o quê? Se eu pegar esses dados aqui do x médio, menos no x médio dá 0. Então esses dados aqui que estão no x médio dá 0, não dá nada. Você tem 2 dados aqui que tem 1. Tá? Essa distância aqui é 1 ao quadrado, que é 1. Então aqui você tem 2, mais... Esse aqui é menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Então você tem mais 2. Então é 2. Aqui embaixo é 16 menos 1, que é o total de dados menos 1. Isso aqui dá 15. Tá? 2 mais 2, 4. Aqui é o n menos 1. Aqui é o 15. Eu tenho que tirar a raiz quadrada disso. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 15 é aproximadamente a raiz quadrada de 16. Tá?
Então isso aqui é aproximadamente 2 por 4, isso daqui dá meio. Tá? Então o desvio padrão dessa medida aqui é meio. E o que é que a estatística fala? A estatística fala que no intervalo de um desvio padrão, você tem 68% dos dados. Tá? É 2 mais 2 ao quadrado. Não, era 1 ao quadrado Mais 1. mais 1 ao quadrado dá 2. Ah, tá. É o somatório de cada um desses, né? De cada diferença. Tá, mas o que se usa de padrão para afirmar que essa tolerância aqui é meio, na indústria, não é um desvio padrão, mas são 3 desvios padrão. Em 3 desvios padrão, aqui dá 1, 2, 3. E em 3 desvios padrões, 3 sigma, você tem que ter 99% dos dados. Tá? Isso, como a gente estava, os dados, a gente, assim, cada dado é uma regra. Tá? Então, em 3 sigma, que é 1,5 milímetros, a metade da escala é 1,5 milímetros, você tem que ter 99% dessas regras, tem que dar a mesma medida. Tá? Então a menor divisão dessas regras não devia ser 1,5 milímetro, devia ser 3 milímetros, né? Então a menor divisão dessas regras aqui devia ser 3 milímetros. O que é que daí? O que é que a gente está aprendendo com isso? Que essas réguas você não pode confiar na escala de 1 milímetro delas. Você só pode confiar que ela só está certa de 3 em 3 milímetros para dar a precisão correta. Isso você pode extrapolar para qualquer instrumento de medida. Pode ser multímetros ou qualquer outro instrumento de medida. A metade da menor divisão é o que 99% dos instrumentos que um fabricante faz tem que dar aquela medida dentro daquele intervalo. Tá bom? Check.